Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir o vestibular da FUVEST 2021, segunda fase, questão F4, né? Quarta questão de Física. E tem um esquema aí que diz que uma pessoa de altura H se posiciona em pé num quarto vazio no qual 3 das 4 paredes são escuras, enquanto que a parede restante é um espelho quase perfeito. O quarto é iluminado por uma única lâmpada, aproximadamente esférica e situada a uma altura 2H. A figura mostra a vista superior e é a figura 2, uma vista lateral do quarto. A figura O indica a posição da pessoa E e a posição do espelho. As dimensões das lâmpadas são muito menores que os demais comprimentos relevantes. Nessas condições são formadas 2 sombras da pessoa no piso do quarto. A folha de resposta há diagramas nos quais os círculos representam a pessoa e os tons mais claros e escuros indicam as sombras mais ou menos intensas. Bem, na letra A, ele diz que entre os diagramas das folhas de resposta indica aquele que melhor corresponde ao padrão de sombras na situação descrita. Bem, eu já deixei desenhado aí, né, para a gente poder entender que a pessoa está aqui. Você tem uma fonte luminosa aqui, como se eu tivesse uma réplica da fonte luminosa aqui, que é a imagem dela. Isso aí, para mim, ela causa uma discussão aí um pouquinho complicada para responder a letra C. Eu vou dar a resposta da letra C, que na minha opinião seria a resposta esperada pela banca, mas eu quero ampliar essa discussão um pouquinho depois, tá? Mas vamos supor como se fossem 2 lâmpadas. Eu acredito que essa questão ela não teria controvérsia se você imaginasse se você tivesse 2 lâmpadas. Então vamos pensar dessa forma. Então uma lâmpada iluminando aqui, esse lado direito, e uma segunda lâmpada iluminando aqui o lado esquerdo, tá? Para a letra A não tem problema nenhum. Por quê? A primeira coisa que você pode observar é que a sombra que vai estar do lado direito ela vai ser mais longa, tá? Então tá aqui a sombra da pessoa aqui. E do lado esquerdo, ela vai ser uma sombra mais escura. Vou representar ela aqui, ó. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte. Como essa lâmpada aqui vai estar mais próxima do lado de cá do que essa lâmpada aqui vai estar mais distante, né? Menos próxima do lado de cá, a capacidade dessa esquerda aqui iluminar nesse ponto é menor do que a lâmpada direita iluminar nesse ponto. Por isso é que eu já desenhei a sombra mais escura à esquerda e mais clara à direita. Então, o que a gente vai ter? Ó? À esquerda, uma sombra mais escura e mais curta, e à direita, uma sombra mais longa e menos, mais diáfana, né? Com mais carinha de penumbra. Então, letra A respondida, vida que segue. Bem, na letra B eu desenhei o esquema aí e ele pede as proporções. Deixa eu voltar lá para o texto. Na letra B, determine os comprimentos da sombra, A, O e a B, considerando os dados fornecidos. A intensidade da radiação luminosa é definida. Não, peraí, isso aqui é para a letra C. Determine os comprimentos das sombras. Então vamos lá. Vamos lá. Então, ó, eu já vou deixar aqui, ó, dizendo que eu vou ter uma distância Z aqui entre a pessoa e o espelho. Legal? Então, qual a proporção de Z? Eu vou fazer semelhança entre esses 2 triângulos aqui, ó. Esse daqui e esse daqui, para poder saber o tamanho de Z. Então, vamos lá. Então, Z está para a altura da pessoa, desse triângulo aqui, ó. Assim como Z mais D vai estar para a altura da lâmpada, né? Que é o duplo da altura da pessoa. Agora que eu já botei as proporções, deixa eu apagar aqui, porque eu vou ter que usar isso aqui de novo. E eu não quero que fique muito poluído para não atrapalhar a visão de vocês, legal? Vamos fazendo as contas aqui, o que a gente vai ter, ó? Cortando os H's, eu vou ter que 2Z vai ser igual a Z mais D, então Z vai ser igual a D. Então já posso até substituir aqui, ó, aqui por D. Legal? Agora,
essa distância daqui, né? O P, né? Aqui é o P e aqui é o P', né? A P é a distância do objeto ao espelho e P', a distância da imagem ao espelho, né? Isso aqui vai ser 2D, né? Sendo que daqui para cá é D. Nossa, que letra horrível. Fazer ela pequenininha para mim é complicado. Aqui é D, aqui é D. E aqui vai ser também 2D. Legal? Agora, para a gente saber o tamanho da outra sombra, né? Z é a sombra esquerda, né? Vamos saber o tamanho da sombra à direita. Vamos chamar ela de W, essa medida daqui, ó. Tranquilaço? Para isso, a gente vai fazer semelhança entre esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo daqui. Hoje eu tô um desenhista horrível, né? Mas tudo bem. W vai estar para H, assim como que medida toda é essa daqui, ó, do triângulo azul. É W mais D mais 2D, ó, essa medida aqui é 2D. Então, W mais 3D vai ser igual a 2H. Cortando aqui, eu vou ter que 2W vai ser igual a W mais 3D, então W vai ser igual a 3D. Então a sombra da direita vai ter um determinado tamanho, desculpa, a sombra da esquerda vai ter um determinado tamanho e a sombra da direita vai ter o triplo desse tamanho. Legal? Bem, me adiantando aqui, para a letra C, ele diz que a distância vai ser todas iguais. Vamos lá para o texto. Desprezando as dimensões, determinando a intensidade da radiação luminosa é definida como a energia luminosa transportada por unidade de área e tempo. As fontes luminosas esféricas e pontuais de intensidade luminosa em um certo ponto devem diminuir com o inverso do quadrado da distância do ponto da fonte luminosa. Ele diz que desprezando as dimensões da cabeça em relação aos demais comprimentos, tomando DH igual a D, supondo-se que não há reflexão relevante da luz em qualquer outra superfície na parede não espelhada, determina a razão numérica entre a intensidade da fonte luminosa no ponto F, do ponto T, ou seja, na frente e na traseira da cabeça da pessoa, né? Localizados na cabeça da pessoa e indicados na figura 2. Bem, aqui é que eu vejo alguma controvérsia, mas vamos resolver como a banca espera primeiro, depois eu digo o que eu questiono aí dessa resolução, tá? Bem, adivinhar o que a banca espera é complicado, né? Mas eu acredito que deva ter sido algo assim. Do lado direito, eu tenho essa distância daqui, ó. Vou colocar ela aqui em azul. E do lado esquerdo, eu vou ter essa distância daqui que eu vou ter em vermelho. São essas medidas que eu vou considerar para saber a luminosidade na parte da frente para o lado esquerdo aí e em azul aqui. Legal? Então ele diz que essa distância D aqui é igual à própria altura da pessoa. Então daqui é H, essa medida daqui é H, né? E vamos ver como é que fica essa conta. Bem, essa distância em azul, o que vai acontecer? Ó? Como isso aqui tudo é 2H, descontando a altura da pessoa, essa medida daqui é H. E por semelhança de triângulo, né, que esse triângulo aqui não é nem semelhança, né? Aí é questão de serem triângulos rigorosamente iguais. Essa medida daqui também vai ser H. Como se trata de diagonal de um quadrado, lado, raiz de 2. Então, essa medida em azul vai ser H raiz de 2. Legal? E a medida em vermelho? Bem, aqui eu vou ter 2H. Deixa eu pegar a caneta preta. Aqui eu vou ter 2H mais H aqui. Então, vou ter 3H. E H aqui, ó.
Então, em vermelho, eu vou ter um triângulo pitagórico com essa carinha aqui, ó. Então, quais vão ser as medidas aqui, ó? 3H, H. Então, qual vai ser o tamanho dessa medida daqui em vermelho? Então, H ao quadrado mais 3H ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado. Então, 10H ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, x vai ser H raiz de 10. Então, essa medida aqui em vermelho vai ser H raiz de 10. Tudo bem? Deixa eu melhorar esse 10 aqui. Gente, para quem está vendo isso aqui no celular deve estar sofrido, né? Devido à necessidade de fazer muita conta numa imagem assim, realmente as letras devem estar ficando pequenininhas aí para vocês, né? Mas não tem jeito, né? Tem a ver com a complexidade da questão. Então vocês me perdoem em relação a isso. Então o que eu vou ter? Ó, a luminosidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, a luminosidade da frente, ou botar em vermelho para vocês saberem do que eu estou falando, né? A luminosidade da frente vai ser qualquer coisa, tá? Vou botar um K aqui, dividido, melhor dizendo, por H raiz de 10, tudo isso ao quadrado. Legal? Bem, já a luminosidade da parte traseira da cabeça da pessoa vai ser esse mesmo K, né? Porque estão nas mesmas condições e tudo mais, se trata da mesma proporcionalidade. Na verdade, não sei nem qual fórmula é. Ele diz aí que a luminosidade cai com o inverso do quadrado da distância, como acontece com a força gravitacional, como acontece com a força elétrica e assim vai. Só que no caso aqui a distância vai ser H raiz de 2 ao quadrado. Como você quer uma comparação entre as duas, você vai ter que LF dividido por LT, você já pode cortar os K's, vai ser 1 sobre 10H ao quadrado. Aqui, como está dividindo, passa multiplicando, 2H ao quadrado. Então, você corta e corta, H ao quadrado com H ao quadrado dá 2 décimos, 0,2 ou 1/5. Legal? E você tem a resposta da letra C. Eu, assim, na hora de fazer a prova, faria assim. Mas como a gente faz isso aqui com calma, tá? E pode, com a questão sobre o espelho, falar que a gente reflete, chega a ser engraçado, né? Pode refletir um pouco mais sobre a questão. Eu diria que a distância da luminosidade do lado de cá e do lado de cá deveriam ser determinados da seguinte forma, tá? Essa distância daqui, igualzinho, aqui não muda, né? Então, H raiz de 2. Já a distância em vermelho, tá? Vamos lembrar que isso aqui não é uma outra lâmpada, é uma reflexão da primeira. Então, a luz vai daqui para cá e daqui para cá. Então, a distância em vermelho, para fazer as contas, na minha opinião, depois de refletir com calma, seria, ó, 2D para cá, 2D para cá. Como D igual a H, você pode substituir, ó, 2H e H raiz de 10. H raiz de 10. Legal? Então, essa distância deve ser 4H mais H raiz de 10. Colocando o H em evidência, ficaria H mais 4 mais raiz de 10. Aí, a partir daqui, a gente faria as contas. Mas eu tenho quase certeza, tá, de que o gabarito deve sair assim como está nessa folha aqui. Mas eu imagino que alguém de bom senso, se visse essa solução aqui como uma solução alternativa, inclusive que tem mais lógica, porque isso aqui não é uma segunda lâmpada, é o reflexo dessa lâmpada aqui, mesmo levando em consideração que o espelho é quase perfeito e reflete
perceba bem, reflete a luminosidade, a luz teria que percorrer essa distância daqui para poder iluminar a parte da frente da cabeça. E a partir daí você faria as contas igualzinho que a gente fez aqui. Tá? O número sairia um número quebradão, feião e paciência, né? Vida que segue. Bem, é isso. Né? Questão, apesar dessa ressalva, uma questão muito bonita, muito interessante. Tá? A FUVEST tem sido uma alegria para mim em matéria de fazer prova, né? Porque realmente faz você parar para refletir e pensar sobre as matérias. Né? Então é isso. Aqui a gente tem aula todo santo dia, deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, onde tem um montão de recursos para te ajudar, e no mais aquele enorme abraço.